Bom dia, então, a todas e todos. Eu quero cumprimentar especialmente aqueles ou aquelas que estão aqui pela primeira vez. Eu acho que é o caso da Paloma e do Tiago, né, que ingressaram no doutorado esse ano, no doutorado em Linguística. Acho que a Luciana já esteve aqui conosco, né, Luciana? Tenho a impressão, a Luciana é lá da Federal do Piauí. Então, sejam bem-vindos. Esse é um seminário que faz parte do projeto Imagens da Cidade, Discurso e Produção de Conhecimento, que eu coordeno no LabEurb e que reúne vários pesquisadores e pesquisadoras, tanto pesquisadores do próprio LabEurb, como também de outras duas instituições parceiras, que é a Cassiane Medeiros e a Maraísa Lopes. Inclusive, Maraísa não está aqui, porque nesse momento ela está em sala de aula. Hoje é o dia que ela ministra a disciplina dela na Federal do Piauí. E antes de passar a palavra ao nosso convidado, eu quero só compartilhar com vocês, para que vocês já tenham aí a agenda de seminários desse semestre. Desde o começo do projeto, em 2020, a gente vem realizando seminários como forma de nos reunirmos, né, e discutirmos algumas questões em torno tanto do projeto, mais especificamente em torno das questões postas pelo projeto, como também em torno das questões que foram lançadas pelos pesquisadores que integram o projeto. Então, para esse semestre, nós já temos aqui, hoje, né, o primeiro seminário que vai ser apresentado pelo professor Dr. José Horta Nunes. No dia 16 de maio, vai ser uma exposição da pesquisadora Cristiane Pereira Costa Dias, que vai problematizar, trazer as suas questões a partir da leitura do livro Políticas da Imagem. E no dia 22 de junho, teremos o seminário da professora Carolina Rodrigues e da sua orientanda, né, Raíja Camargo, que vão falar sobre corpo em imagem. Então, antes vou fazer uma pausa aqui para autorizar alguém que está pedindo para entrar, só um minuto. Acho que eu autorizei. Bom. Sim. Bom dia, professor Eduardo. Acho que está sem som. Tá? Tá sem som. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Bom, e hoje, né, então eu tenho a honra e a alegria de contar com a participação do professor José Horta Nunes, né, meu colega de laboratório, né, que é pesquisador do Laboratório de Estudos Urbanos também, docente do mestrado em Divulgação Científica e Cultural, integrante do projeto Imagens da Cidade, e que hoje propôs, como tema do seminário, o discurso visual em livros de divulgação arquitetônica para o grande público. Então, antes de mais nada, Zé, eu gostaria muito de te agradecer pela possibilidade de te ouvir, pela possibilidade de compartilhar, né, esse momento de discussão com você. Para mim é uma grande alegria poder, né, te ouvir aqui em seminário e ter essa generosa contribuição do seu trabalho dentro do projeto. Então, muito obrigada. Eu vou descompartilhar aqui a minha tela.
E antes ainda de passar para o José, só queria fazer uma apresentação mais formal, né, do professor José Huerta Nunes, que é graduado em Letras pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, tem mestrado em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado também pela Unicamp. Ele fez o seu pós-doutorado na École Normale Supérieure de Lyon. Eu dizia, então, que ele é atualmente pesquisador do Laboratório de Estudos Urbanos do Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade da Unicamp, atua como membro associado estrangeiro do CNRS, na França, tem experiência na área de linguística, com ênfase em análise de discurso e história das ideias linguísticas, atuando principalmente nos seguintes temas: discursos sobre e da cidade, estudos do lexo urbano, análise histórica discursiva de dicionários, enciclopédias e divulgação científica. Então, como eu dizia antes, José, é uma honra, é uma alegria, é um prazer contar com a sua participação. E eu já passo, então, a palavra a você. Muito obrigada. Obrigado, Grace. Agradecer pela oportunidade, né, que você está dando para a gente, com os seminários, discutir as questões do projeto. Né? Agradeço a presença de todos. E, bom, eu vou apresentar algumas questões, né, a partir do material que eu recolhi. Eu tenho um corpus aí, estou fazendo a montagem do corpus e colocando questões, né? Então, queria debater isso com vocês, o andamento agora de colocar essas questões e um primeiro olhar, né, sobre o corpus, para que a gente possa aí avançar e fomentar, né, as discussões do projeto. Eu trouxe um PowerPoint, daqui a pouco eu passo o PowerPoint, né? Vou tentar falar um pouco antes, sem mostrar o PowerPoint, depois, quando chegar mais a parte das imagens, aí eu passo, né? Vamos ver, também passando pelo PowerPoint, espero que dê para ver, porque às vezes tem a imagem e tem os escritos ao lado, então não sei se vai dar para ver, né, o que está escrito às vezes. De qualquer maneira, eu vou tentando acompanhar aqui também, falando sobre as imagens, né? Bem, eu achei muito bom a gente poder discutir isso, Grace. Eu não tenho trabalhado tanto com as imagens, eu trabalhei algumas vezes em algumas análises, mas nessas análises anteriores que eu fiz sobre imagem, eu trabalhava a imagem quando ela estava inserida nas condições de produção, de algum modo, em algum, por exemplo, quando a gente começou um projeto da ENI, né, que a gente trabalhava o espaço urbano e eu observava também outdoors, né, e pichações, e então as imagens estavam ali, junto com a tela, que é do outdoor, né, então a gente buscava tentar. Lembro que naquela época também houve um evento aqui, né, e veio também o Peixoto, né, um arquiteto, Peixoto, e ele falava sobre as escalas da cidade. Não sei se você se lembra, Eni, Eduardo. E a partir dali eu comecei a trabalhar pensar os outdoors em relação à paisagem, mas como a paisagem afetada por um tipo de tela, né, que era o outdoor. E ele tinha uma reflexão sobre, na pós-modernidade, como essas telas se apresentavam no espaço urbano, não mais como algo de uma paisagem que ele chamava do eixo arquitetônico, né, dos projetos arquitetônicos, mas localmente, na cidade, em diversos pontos da cidade, né, mas como as folies lá do Derrida, né, naquela cidade
que tem lá em Paris, né? E então foi a partir daí que eu comecei também a pensar essa relação da paisagem urbana, né, com o outdoor. Mas o seu projeto acho que traz essa possibilidade de pensar mais sobre a especificidade, né, do não verbal. E naquela ocasião também, algumas leituras que eu fiz, claro que eu lembro do texto que introduziu da Eni, não é? O verbal e o não verbal. E deixa eu pegar. Aqui eu queria ir citando, na medida que eu falar também, algumas passagens, não é? Vou lembrar algumas passagens da Eni. O texto da Eni é de 95, né? Efeitos do verbal sobre o não verbal. Eni, depois me fala o que você deve estar pensando hoje também, né? Ela fala que é no conjunto heteróclito das diferentes linguagens que o homem significa. O sentido tem uma matéria própria, ou melhor, ele precisa de uma matéria própria para significar. Ele não significa de qualquer maneira. Entre as determinações, as condições de produção de qualquer discurso, está a própria matéria simbólica, o signo verbal, o traço, a sonoridade, a imagem, etc. E sua consistência significativa. Não são transparentes em sua matéria, não são redutíveis ao verbal, embora sejam intercambiáveis sob certas condições. Quando isso se faz, produz-se uma paráfrase. E assim vai, né? As outras reflexões, ela fala também muito do silêncio ali também, né? E fala assim, o silêncio como condição para o movimento, a errância do sujeito, a errância dos sujeitos. O caráter contínuo do silêncio permite ao sujeito se mover nas significações e percorrer sentidos. Então, eu gosto muito dessa concepção da Eni de pensar a errância do sujeito, né? Então, um pouco isso eu estou trazendo para essa reflexão, à medida que eu vou analisar textos de divulgação arquitetônica, são textos que geralmente trazem muitas fotografias, né? Muita parte visual, gráficos, etc. É uma característica dessa área também, né? Mas eu vou estar me atendo à questão do discurso de divulgação que tem ali, né? Ele tem características didáticas e de divulgação. Então, esse é um ponto que me interessou, de modo geral, né? Uma questão que foi muito debatida também na análise do discurso. E a questão da cidade, né? A questão do discurso sobre a cidade, sobre os sujeitos no espaço urbano. E aí tem uma concepção de sujeito que eu vou tentar aí mostrar, né? As primeiras análises, como se trata ali desse sujeito e desse espaço urbano em um desses livros. Tá? Eu falei aí de outros livros, mas para esse projeto que eu vou apresentar hoje, é o livro do Jan Gehl, que se chama Cidades para Pessoas. É esse daqui. Em outras... Eu fiz anteriormente análises de 2 outros livros de introdução à arquitetura. E esse eu não tinha analisado. Então, e nos outros eu notei que tinha essas imagens e falei rapidamente, mas agora que eu estou tentando avançar nessa relação entre o não verbal e o verbal nesse material, tá? Bom, eu vou então passar para o PowerPoint para poder ir acompanhando com as imagens. Zé, querido, enquanto você vai compartilhando a tela, o Jan Gehl é da onde? Só para eu me situar. Ele é dinamarquês. É de Legal. Copenhague. Bom, vamos lá. Então, estava falando... Estão ouvindo, né? Sim, Zé, tá tudo certo. Do Jan Gehl, esse arquiteto dinamarquês, e ele tem um grupo, não é?
tem um grupo que estuda, faz consultorias, né, sobre espaço urbano, e tem uma relação muito com o urbanismo também, né? Então faz projetos e intervenções em algumas cidades. E como se trata aí, eu coloquei, né, divulgação para o grande público, são alguns tipos de livros como esse que se direcionam para um público global, né? Tem essa visão global. Então, aí tem uma questão de como isso se constrói, né? Um discurso globalizado e essa relação do local e do universal, e a questão dos governos também, que se coloca, né, na medida em que ele produz, ele fala sobre os projetos e o grupo deles, né, que faz os projetos, ele como arquiteto. Então, ele tem uma visão crítica sobre um certo tipo de urbanismo, né, sobretudo do modernismo, e tem uma proposta, né, de urbanismo que é a de intervenções pontuais, né, na cidade, e que tenta introduzir esse tipo de urbanismo voltado, sobretudo, para o pedestre e para o ciclista. Então, tem essa questão toda que envolve isso. Aí, as questões, então... Vou mostrar aqui os livros que eu estava falando, né? Os 2 livros anteriores que eu havia analisado estão aí, e o do Yangel, esse terceiro. Então, para olhar a relação com o não verbal, aí dá para ter uma ideia, né, do tipo de material, né? Por exemplo, esse do Van Lengen, ele é Manual do Arquiteto Descalço, ele usa desenhos à mão, que ele mesmo faz, ele é voltado mais para um público rural ou de periferias, para as pessoas que vão construir uma casa, por exemplo, e é como um manual de como construir essas casas. Então, ele tem uma visão visual aí de o desenho, né, significando essa relação um pouco mais natural, muito voltado para o discurso ecológico. Esse outro, a arquitetura comentada, já tem aí a visão dos monumentos da arquitetura, dos grandes autores e dos monumentos, dos estilos. E aí tem uma foto mais trabalhada, vai muito desse discurso também para um grande público, mas que vai trabalhar essa visão dos grandes autores e obras, mas trazendo a questão do cotidiano, simulando conversas entre diferentes autores, por exemplo, como se fosse uma conversa de bar, que é a metáfora que ela traz, né? Bom, mas enfim, hoje vou falar um pouco do Jangel, com essa proposta de cidade para pessoas. Ele, no livro, ele vai tratar de mostrar a visão dele dentro da arquitetura e do urbanismo, com essa proposta de cidade para pessoas, né? E depois ele mostra... Aí começa um discurso assim, bem... um posicionamento bem forte que ele tem, né, de crítica ao modernismo e de elogio a esse tipo de proposta, né, voltada para as pessoas. E aí o recorte que eu fiz depois de uma leitura foi de trabalhar a questão das escalas, pensadas aí agora discursivamente, né, os sentidos das escalas
e como isso se passa, né, para a questão dos sujeitos, né, e do discurso sobre a cidade. A escala, de modo como eles vão mostrar, mas também essa questão que tem a ver, por exemplo, com essa memória da escala das cidades, né? Cidades grandes, pequenas, etc. Então, ele tem uma posição mais para a escala pequena e uma crítica para a escala grande. A gente tem na história aí também a questão das grandes cidades, né? E tem uma literatura sobre isso também. E, mais recentemente, tem essa perspectiva, né, esse discurso que hoje é muito presente quando se fala, né, do transporte, das bicicletas, das pessoas na rua, em oposição os grandes edifícios e a escala maior, que, segundo ele, está ligada, né, os automóveis com essa escala maior de um eixo monumental, por exemplo, de uma cidade. Né? Ele, em certo ponto, fala lá dentro desse discurso global, o Brasil entra ali em um capítulo ali em que ele fala um pouco de Brasília e de Curitiba, né, como geralmente acontece. São as duas cidades aí muito citadas, né? O eixo monumental em Brasília, então, que ele vai criticar, e, de outro lado, o Curitiba, que ele vai trazer como um exemplo ali de uma certa intervenção, sobretudo com a questão dos ônibus ali de Curitiba, né, de transporte, ele menciona isso. E aí vai passando por vários países, essa escritório dele, né, de arquitetura, faz intervenções, tanto lá em Copenhague, né, naquela região ali, na Suécia, na Dinamarca e na Europa, e também nos Estados Unidos, né, e países também do terceiro mundo. E chega no momento ele fala dos países do terceiro mundo, aí fala do Brasil, né, de outros países, mas sempre, então, com essa proposta muito marcada, né, muito repetidamente, é uma repetição muito forte desde o começo, nessa questão da escala para as pessoas. Então, vamos ver, passar para o texto, né, para a gente... Bom, só voltando um pouco, tem também o recorte que eu procurei, como eu falei, né, depois de uma primeira leitura, pensar essas relações entre o verbal e o visual. O que eu estou chamando aí de dispositivos de transição textual e efeitos discursivos é uma questão que eu estou vendo como se é interessante ou não, porque, assim, as imagens vêm, às vezes vem só imagem, mas a maioria vem com imagem e texto. E quando tem imagem e texto, às vezes aparecia lá em cima uma palavra, um sintagma, uma frase, e eu pensava se ia chamar aquilo de título ou de outra coisa. Eu acho, porque às vezes não me parecia que era um título, mas sim algo que estava marcando ali uma passagem de um discurso verbal para um discurso imagético. Então, aquela coisa também, como a Aine questiona no texto dela, né, sobre quando o verbal, como se dá essa relação de verbal e não verbal, né? Pode haver uma dominância do verbal sobre o não verbal, mas também o que ela coloca no texto é de pensar as suas materialidades, cada uma cada materialidade produzindo sentido do seu modo. Então, eu fico pensando como a gente chama esses elementos linguísticos que estão ali fazendo ou como título ou como pequenas sequências
ou grandes sequências que acompanham o texto. Então, por exemplo, quando tem um texto maior que acompanha uma imagem, também não tem característica de título, é uma outra coisa. Às vezes é um relato que está ali, uma descrição. E depois tem também os gráficos, né? Outros elementos. Então, é algo que né, suscita essas questões de como chamar esses elementos. A questão da quantidade, né, que também é algo que a gente tem discutido, tem também um texto da Eni, né, da Cidade dos Sentidos, a questão da quantidade e o modo disso ser metaforizado, ser interpretado essa quantidade. Então, esse texto aí, a questão das escalas, eu acho que é um tipo que está ligado a essa questão da quantidade, de um modo ou de uma escala que pode opor certos sentidos a outros, né? Cidade grande a cidade pequena, e com isso, na passagem disso para um discurso de governo, né? De proposta de uma visão urbanística, aí isso vai aparecer nas críticas a como eu falei, né, a essa visão modernista, e então com isso há muitas situações assim de um discurso com oposições muito marcadas, né? E eventualmente há também o meio da escala ali, que é situações em que ele procura, por exemplo, ele tem ali a questão do sujeito enquanto pessoa, e tem o edifício, que seria a grande escala. E há momentos em que ele fala da passagem do edifício para a rua. Então, ele vai trabalhar nesse meio da escala aí, vamos dizer. Porque, embora ele critique os edifícios, muitas intervenções que eles fizeram em algumas cidades são de edifícios da passagem, de construir, tentar melhorar o isolamento das pessoas que moram nos edifícios, né, e trazer elementos ali que façam uma passagem, né, no meio aí da escala, trazendo também para uma escala menor, né? Então, há também, enfim, pensei a escala nesse sentido e como isso se apresenta nos enunciados, né? E os movimentos autorais, porque tem a questão do autor do livro, né, que é o Gell, e tem os autores das imagens. Então, em um certo momento, ele fala sobre isso. Eu já vou mostrar. Bom, e a divulgação para o grande público aí eu já comentei, né? Então, eu vou mostrar quando ele fala dos autores das imagens. Ele, no começo, né, no prefácio, ele traz de onde vieram as imagens. Quero estender meus sinceros agradecimentos a Andrea Harv, Isabel Duquet, pela sua ajuda na edição de fotos e diagramação, a Camila Richter-Fries, Anders, não sei como se fala exatamente, né, mas pelos gráficos e ilustrações. Então, veja, tem aí as fotos, diagramação, gráficos e ilustrações. Meus agradecimentos também ao escritório Gell Arquitetos, né, de que eu falei, pelo espaço e auxílio, sobretudo na forma de muitas das ilustrações, né, que é uma outra questão aí que se coloca também, né, já dentro da tradição, dentro do livro, né. Agradeço aos muitos amigos, colegas, pesquisadores e fotógrafos do mundo todo que generosamente colocaram suas fotos à minha disposição. Então, tem esse discurso sobre os autores, não é, das imagens, ele como autor se colocando e aí em terceira pessoa, né, os que colaboram. E quando as imagens aparecem no texto, aí não vem o nome dos fotógrafos que fizeram essa colaboração.
Então, há dentro, como ele diz aí, tem uma diagramação, uma edição das fotos. Nessa diagramação, aparece só a imagem, sem a citação dos... e há todo... Porque olhando assim, às vezes parece que foi o mesmo fotógrafo que fez tudo, né? Porque há uma certa homogeneidade. Bom, como para analisar, a gente não tem acesso aí a essas fotos como eram antes. Mas a gente percebe que tem uma diagramação ali, né, que produz uma certa homogeneidade no tamanho das fotos, né, nas cores, etc. Bem, eu tinha mencionado a ENI, ele tem aí no projeto da Grace, né, a questão de tratar o funcionamento discursivo das imagens, né? Então, isso que eu trouxe, viu, Grace, que pensar esse funcionamento discursivo, e nesse caso aí, de reconhecer, né, que há diferentes materialidades e buscar em compreender, no meu recorte, a relação entre o verbal e o não verbal, como se dá nesse texto. Há também algumas páginas, são poucas, mas alguns casos em que ele deixa só a imagem. E, sobretudo, no final, tem uma imagem que eu vou mostrar no final, que é uma imagem que não tem nenhum título, nada, né? Então, há uma predominância da relação verbal e não verbal, mas também há alguns casos em que aparece só a imagem. Também lembrei, então, há toda uma bibliografia lá no projeto também da Grace, né, Grace? Então, eu preciso voltar e ler, eu dei uma olhada mais essa semana e ver que tem alguma bibliografia que eu quero consultar ali. Mas eu lembrei também de coisas que me marcaram, vamos dizer, nesses alguns anos aí de laboratório. Esse é um trabalho do Eduardo sobre o mapa como texto, eu achei também marcou muito, né, para pensar a relação do texto. Ele trata como acontecimento, né, nessa relação do texto, a questão da textualidade, que não fica somente ali nos elementos linguísticos, né, mas está nessa relação com o acontecimento. Aqui a gente tem também o acontecimento na análise de discurso, né, que tem as suas especificidades também, mas esse texto achei muito também interessante e para pensar esse tipo de, embora, né, seja a visão enunciativa lá, o Eduardo vai tratar mais, e para mim, eu acho de pensar essa relação das imagens com o que aparece ali, né, que é um pouco de relato, descrição, como eu falei, né, mas também vai acontecendo uma dessintagmatização, né? Aí começa a aparecer sintagmas, nomes, né? Aí a questão lexical também me interessa, né? De ver como isso vai chegando cada vez a ficar mais, e na medida em que vai ficando mais lexical, vai também ficando mais didático e de uma divulgação mais do que é algo quase normativo. Mas, embora com uma certa maneira de dizer essa normatividade. Tá? E também um trabalho do Bosredon, que ele fala de denominações, né, ele tem a questão dos quadros, né, que ele analisa a denominação de quadros, mas há também, em um desses textos, né, ele trata de práticas urbanas e como são denominados objetos no espaço urbano. Mas eu estou levantando esses trabalhos para
enquanto algo que fez sentido no meu percurso. Claro que eu trago um pouco, assim, porque também buscando esses elementos, encontrei muita coisa de muitos autores, então é totalmente redutor, né? Mas a gente, então, eu estou pegando mais o que algumas coisas que nessa semana eu revi e encontrei. Mas claro que há muitos colegas atualmente trabalhando com isso, como a Grace já tem apresentado aí em outras reuniões do programa, do projeto. Bem, vamos às imagens, então. Aqui tem uma primeira imagem que tem 3 fotos e tem lá um título, aí vem entre aspas aí, né, porque eu estou preferindo tratar isso como uma sequência aí que faz uma ligação, né? Voltando àquela questão do movimento do sujeito, né? Você tem, na relação entre verbal e não verbal, pensar isso enquanto um movimento, uma errância, uma transição entre o que é o verbal e o não verbal. E isso, bom, esse texto tem tudo a ver com o texto, tem aí uma parte do texto escrito, né? Do lado dessa imagem primeira tem a outra imagem, que é toda escrita. Eu fiz um recorte da imagem para analisar, né? Então, eu vou ler. Por décadas, a dimensão humana tem sido um tópico do planejamento urbano esquecido e tratado a esmo, enquanto várias outras questões ganham mais força, como a acomodação do vertiginoso aumento de tráfego de automóveis. Então, o que eu falei, né, ele traz aí essa dimensão humana, isso depois ele vai tratar a questão das escalas, né? Tem sido um tópico de planejamento, aí já mostra bem também essa relação, né, dele aí como um discurso, né, de um arquiteto voltado para o planejamento urbano, esquecido, então tópico esquecido, então começam a aparecer aí os temas, as questões que ele trata de planejamento, esquecido e tratado a esmo, enquanto várias outras questões ganham mais força, como a acomodação do vertiginoso número de tráfego de automóveis. E aí vai a visão, então, do automóvel, né, em oposição. Por enquanto, ele está fazendo essa crítica, né, você tem aí um discurso que introduz as questões, mostra essa força, né, que também é algo que tem me interessado, analisando em discurso atualmente, questões que envolvem relações de força entre os locutores, a questão do imaginário afetada por relações de força. Então, um discurso como as marcas como essa, né, mais força, as adjetivações, não é? O tratado a esmo, esquecido, etc., vertiginoso, o aumento de tráfego, e assim por diante, né? Construindo se a gente pode dizer, uma escala de sentidos, não é? E que a cidade vai aparecendo como algo tratado a esmo. E esse tratado a esmo também, né? Porque ele volta sempre, o tratado a esmo, depois o planejamento, que ele vai falar, além disso, as ideologias dominantes de planejamento, em especial o modernismo, deram baixa prioridade ao espaço público, às áreas de pedestres e ao papel do espaço urbano como local de encontro dos moradores da cidade. Então, volta sempre a questão do planejamento, que ele repete aí, e também as prioridades dos planejamentos. E o que é deixado de lado, ou, como ele diz aí, a baixa prioridade. Então, me interessa um pouco essas marcas, né? A baixa, o que é essas relações de força, o que é baixo, o que é esquecido, etc.,
e as oposições que vão se montando, contrastando essas duas visões de planejamento. Aí, por fim, gradativamente, que é outro aí, uma marca, né, um advérbio aí que vai mostrar também uma graduação, as forças do mercado e as tendências arquitetônicas afins mudaram seu foco, saindo das inter-relações e espaços comuns da cidade para os edifícios individuais, os quais, durante o processo, tornaram-se cada vez mais isolados, autossuficientes e indiferentes. Então, aqui está mostrando bem a parte que é criticada aí, né? Se a gente pensa como duas formações discursivas, não? O planejamento voltado para os automóveis e o voltado para a pessoa, por enquanto aí é o do automóvel que está aparecendo de uma forma, um discurso polêmico aí sobre esse tipo de, bom, isso de planejamento. E quando vai para a imagem, aí tem lá em cima a dimensão humana, esquecida, negligenciada, progressivamente eliminada. Aí que eu falei que é uma dessintagmatização, não é? Porque coisas que estão ali parafraseadas, está praticamente parafraseando o texto ali anterior, reduzindo, não é? E trazendo um sintagma aí, né? A dimensão humana e as adjetivações que também acabam entrando num tipo de uma gradação, não é? Começa esquecida, depois negligenciada, e depois eliminada, né? Uma força crescente aí. Aí, quando a gente vê as imagens, são 3 imagens, e dá para perceber um pouco essa sequenciação das imagens, e o que ele chama aí de progressivamente eliminada, uma relação, então, entre o verbal e o não verbal, com uma certa sequenciação, né, que a gente pode, eu acredito, né? Aí vem toda essa questão de como relacionar um com o outro. Então, me parece que há esses dois discursos que vão se no caso aí, primeiro pensar essa sequenciação, não é? Porque vai diferir de outras imagens em que não há essa sequenciação que leva a esse discurso de uma passagem progressiva, por exemplo, de muitas pessoas para um médio de pessoas para poucas pessoas. Né? No primeiro tem carros e tem motocicletas, tem pessoas misturadas, uma certa aglomeração, e no segundo as pessoas andando, mas com uma certa dificuldade, e na terceira pessoas muito sozinhas, uma porta ali que não se sabe para onde vai. Então, eu fui fazendo esse jogo da leitura do texto e dessa leitura das imagens. Bom, talvez daqui para frente há muitas coisas que vão se repetir, então acho que eu vou um pouco mais rápido, mas tentando mostrar só, sobretudo, os tipos, né, de funcionamentos que eu identifiquei, estou aí pensando sobre eles. Nesse segundo aí aí já tem uma oposição, né, entre a visão dos carros em excesso e já um outro ali que já corresponde a uma intervenção urbana aí na Califórnia, né, e onde a gente vê ali um trenzinho ali, um bonde parece de outros tempos, né? Mas a gente tem os tramways, tem vários nomes hoje em dia, né? E algo mais não tão
ausência, né, de carros, etc. Depois tem esses, veja que aqui, além daquela dessintagmatização que vai para nomes e adjetivações, ainda tem um relato ali que fala muito dessa proposta urbanística de cada caso, né? Criticamente em relação à de cima, e como se fosse uma solução interessante a de baixo. Então, bom, eu não vou entrar na análise mais detalhada desses escritos, mas só para perceber que tem aí já um pequeno relato dentro desse discurso urbanístico, né, de propostas para a cidade. E depois tem lá uma parte quantitativa com o gráfico, né, aí vem números. Veja que tem a questão da quantidade, não aparece muitos números, de vez em quando aparece um como esse aí, um gráfico que mostra os números, número de carro, número de ônibus, né, número de bicicletas, né? São poucas vezes. Então, a gente vê que tem aí uma numeração, mas não há tantos gráficos assim. De vez em quando aparece um desses. Veja que tem uma combinação aí dos relatos e das imagens e dessas placas, às vezes alguns outros elementos aí Eu vou só... Eu estava ligando aqui, porque estava acabando a bateria, então eu tive que apertar um botão aqui. Vamos voltando, então, esse do lado esquerdo, né? Já do lado direito, já tem... bom, eu falei no esquerdo, tem uma oposição ali mostrando, né, entre as duas imagens. No lado direito, já tem uma certa homogeneidade, né, nas 4 fotos. Todas aparecem com uma certa harmonia, né, vamos dizer. Mas que já tem também aí, ligado à questão das escalas e da escala das pessoas, a questão das distâncias longas e as impressões que isso causa. Então, tem um lado que é um pouco empírico desse discurso, de falar das distâncias da cidade enquanto espaços em que, em cada espaço marcado empiricamente, haveria certos tipos ou de comportamento ou de manifestações linguísticas, de conversas, ou outras atividades conforme a distância que os sujeitos têm um do outro. Então, nesse discurso, ele cita também autores em que ele se baseia, né, para uma visão mais antropológica dentro da cidade, e tem aí depois nas fotos aparecem essas distâncias que estão aí, né, distância interna, tantos 45 centímetros, então tem uma parte que é toda com os números, né, e vai nomeando também conforme o tipo de distância, né, distância pessoal, distância social, e aqui tem algo em cima dessa última, que eu não consigo ver, mas eu já... Tá. Distância pública. Bom, então esse é um caso de... na medida em que diminui a distância, você tem mais contato, e na medida em que se aumenta a distância, vai ficando pessoal, depois social e depois pública. Então, há uma gradação aí. Aí já está também entrando num tipo de
de proposta arquitetônica de acordo com a visão deles, não é? E com certos, entrando aí os sentidos do social, do que é social, do que é público nessa abordagem, né? Então, muito demarcados os espaços da cidade, e cada espaço, então, com um tipo de sentido social ou público e assim por diante. Bom, essa próxima também tem a ver com essa questão do campo social de visão, que ele traz, né? Essa foto aí que tem uma garota aí com várias reproduções, não é? E cada uma sendo mostrada com uma profundidade maior ali, né? As distâncias. E aí eles vão em cada ponto desses, do mesmo modo, não é? Indicando as possibilidades, os sentidos da visão, da proximidade, e conforme se aproxima mais, eles vão tratar também das emoções, do discurso sobre as características, as emoções, a possibilidade de fazer isso ou aquilo, né, das ações, etc, etc, etc. E também, na outra do lado direito, tem o edifício, né, já que eles fazem a crítica dos edifícios, mas buscam também tratar dessa transição, né, do edifício, a passagem do edifício para a rua. Então, mostra lá embaixo, né, as pessoas têm uma visão de quem está embaixo, passando na rua. Quanto mais alto o prédio, menos visão. E acompanha também, tem uma parte que são, então, esses mais icônica, né, essas pessoas. Isso tem a ver também com esse discurso que eles propõem de uma certa globalização, né, de algo universal. Eles falam do social, tal, mas a pessoa entra aí enquanto algo que para eles é comum a todos, né, que é essa visão do global, né, do universal. Então, esse tipo de gráfico mais icônico acaba saindo das características, né, que aparecem aí, dessas pessoas quando é a foto, e quando vai para se torna mais didático e também mais universalizado nesse sentido, né, de ter algo em que não aparecem as diferenças já indicada na relação social desses sujeitos. Então, isso está dentro também da proposta deles, né, de construir essas propostas arquitetônicas. Bem, acho que eu vou falar agora, acho que não sei como é que está meu tempo aí, Grace, mas eu vou tentar ir mais rápido. Agora também não tem muitas mais folhas, mais páginas. Aqui tem, passagens para conversas. Aí tem essa visão de passagem, né, de um lugar para o outro. E aí eles falam quando falam disso, né, além de falar do sujeito, nessa escala, fala do campo de visão, e começa a entrar também aqui, no caso, o mobiliário, né, os bancos. Então, na imagem a gente tem a questão da aglomeração, de uma aglomeração que aparece um pouco controlada, vamos dizer, mas o que é chamado a atenção ali mais é o mobiliário, né, que aparece em todas as fotos, e que está ligado a essa questão de oportunidade de conversação, né, de se encontrar nas ruas e ter um lugar para sentar e para conversar. E do lado direito já é um exercício físico como escolha,
como escolha aí, não sei, porque não é só um tipo, né? Por exemplo, só, sei lá, um campo de futebol, ou uma coisa assim. É uma visão que está propondo uma diversidade, né, de atividades físicas no espaço urbano. Então, do mesmo modo, aí está também dentro da proposta deles, né, no discurso da cidade para as pessoas. Vejam que vai desaparecendo os carros, né? Aí nessas duas já não aparece mais carro, e nem quando aparece edifício mais baixo, ou então no que eles chamam das transições entre um e outro. E as atividades também que vão variando aí, cada caso, acaba tendo uma descrição muito alargada, diversificada das atividades da cidade. E já é um tipo, quase um mosaico, né? Não sei como dizer, talvez aí quem mexa com fotografia possa dizer mais, já tem algum modo de falar, né? Mas eu vi aí como um mosaico, pensando também porque aqui não há uma sequenciação que leva àquela oposição, né, entre carro e pessoas, por exemplo, né? Então, são todos dentro do mesmo discurso, que é espaços de transição, onde edifício e cidade se encontram. Então, um encontro aí, né? Agora o edifício aí aparecendo só uma parte do edifício, que é a parte de baixo, e dentro desse sentido de encontro aí, que vai coincidir também enquanto plano de urbanização, né? E cada uma das fotos tem um nome aí. Então, aqui já não há relatos, né, mas nomes não, sintagmas verbais, batendo papo, entrando e saindo, caminhando, permanecendo em pé, dando um tempo, a porta dos edifícios, que mudou já para algo lexical. Depois, sentando-se, volta o gerúndio, né? Sentando-se perto de, olhando para dentro e para fora. Então, me chamou a atenção o gerúndio aí, né? Os verbos no gerúndio, e essa questão da temporalidade, né? De um sujeito que está em movimento no espaço urbano, e também na significação, né? Desses verbos aí de entrar, caminhar, etc., que também leva a significar essas atividades, né, do espaço urbano. Bom, veja que eu estou vendo mais a relação aí não estou pegando cada foto e olhando mais detalhes ainda da fotografia, algo que também eu gostaria de fazer mais leituras, né, para entrar mais nesse tipo de descrição com outros recortes. E para o final do livro, vão chegando essas outras páginas que já tem, como eu falei, né, vai se encaminhando no decorrer da sequência dos capítulos para um discurso mais didático. Vai ter uma divulgação da proposta deles, de alguns autores que eles falam rapidamente, e depois entra nesse discurso mais quase normativo, né? Você tem esses sinais aí também que lembram o que tem muito no digital, né? Que são esses, quando a gente clica, se aquilo foi bem sucedido ou não. Não sei se tem um nome aí, talvez a Cris possa dizer melhor, né? Se isso tem alguns nomes, o pessoal que mexe aí com os símbolos que tem na internet. Mas, de qualquer maneira, parece aí bem duas fotos impares, aqui, e com, de um lado, longas esperas, e tem lá uma certa aglomeração, e na outra foto, ou um equilíbrio entre caminhar e esperar. E um marcado, então, como
bom, né? E o outro como indesejável, tem um X ali. Então fica bem oposto, não é? Entrando numa certa, não sei se eu diria uma gramática do não sei, talvez tenha alguma outra maneira de chamar, não é? Porque um discurso didático voltado para uma certa, quando pensado, né, dentro do planejamento, às vezes se fala hoje de boas práticas, etc., né, também, mas é algo ainda a pensar mais também. Bom, e assim vai, né, as outras gradias de segurança ao longo das escadas. Nesse caso, fala mais do objeto ali, né, dos gradis, né, dos elementos aí que são colocados, né, e no outro caso ali, ou respeito pelas linhas de desejo dos pedestres. Então já vem o sujeito significado, né, como desejante, e uma questão moral, aí, vamos dizer, né, o respeito do sujeito. Né? De outro lado, é mais a descrição física, né, do material ali. E assim por diante, né, mantendo algo também que vai dando nome e depois, ou respeito, não é? Outra dimensão subjetiva, vamos dizer assim. Bom, aqui já são as duas últimas imagens. Uma é a de Brasília, né, que eu trouxe aí para ver como eles mostram a visão de Brasília, que eles chamam a Síndrome de Brasília, planejamento urbano a partir do alto e de fora. Tem aí esse desenho ali do plano diretor. E ali ele fala que parece uma... como está escrito? Em algum lugar, é um pássaro, né? Eles dizem, geralmente falavam em um avião, não é? Mas aí ele fala de, não sei onde que está escrito aí, mas é uma águia, né? É. Visto de alto, Brasília parece uma águia, estilizada, com os edifícios governamentais na cabeça e instituições e áreas residenciais nas asas. Então, também aí mistura, tem o desenho, tem as fotos que elas parecem meio desfocadas, não é? Mesmo quando traz o sujeito, elas estão não focando o corpo, né, deles, mas de uma maneira que aparece mais essa profundidade, né, como ele diz lá no começo, essa oposição entre o que é longas distâncias, né, e o que seriam pequenas distâncias. Então, e um contraste aí também, né, alguns espaços vazios e algumas aglomerações que misturam ali carro e os sujeitos. Então, claro que eu estou parafraseando o que está nesse discurso, né? Poderia depois tratar de não ditos, toda essa questão aí, toda quem são esses sujeitos que estão ali, né? Como eles significam, etc., etc. E seria um recorte também, trabalhar, né? O silêncio, o não dito, como pensar essas questões em relação a esse tipo de materialidade. E essa última aí como eu falei também, essa aí tem só o título e não há nenhuma elemento linguístico que marque aí nas fotos, né? Embora ela traga o título mesmo. Então, ela está lá em cima, cidades de pessoas para pessoas. Então, tem
é o que aparece mais no final, esse para pessoas, e de pessoas, e para pessoas. Para pessoas já aparecia mais, mas aqui parece é na parte final, né? Algo que junta, uma imagem que se faz aí do sujeito, como se fosse um discurso né, da pessoa para pessoas, dentro dessa imaginário de passagem, né? Aí, como se passasse de uma visão de arquitetos ou de urbanistas e passasse a ser do próprio sujeito, né? Isso é o que eu pensei também quando a gente chega nessa última paráfrase, uma sequenciação que vai levando a cada vez mais a aparecer o sujeito sem carros, sem edifícios, e tanto sujeitos isolados quanto sujeitos acompanhados e assim por diante, né? Essa diversidade também de quantidade. Bom, pessoal, acho que era isso que eu queria trazer.